Olá, falando ao vivo para a internet, a gente conversa hoje com o presidente do Instituto Doméstica Legal, Mário Avelino. E como eu havia prometido para vocês no jornal hoje, antes de conversar com o Mário, boa tarde, Mário. Boa tarde, Verusca. Vou pedir um pouquinho para você esperar, que a gente vai mostrar a projeção que vocês fizeram também dos salários para 2020, dos outros estados que a gente não conseguiu mostrar no jornal hoje, que a gente mostrou Rio e São Paulo. Agora a gente vai mostrar para vocês os outros estados. Vamos ver? A gente tem aí Paraná, hoje o piso salarial é de R$ 885 em média. Em 2020 a gente tem uma projeção de mais de R$ 1.400. Aí a gente vem com o Rio, que a gente já mostrou no jornal hoje. Rio Grande do Sul paga hoje em média R$ 770, pode chegar a mais de R$ 1.200 em 2020. Santa Catarina, R$ 765, pode chegar a 2020 a mais de R$ 1.200. São Paulo a gente já mostrou também. E os outros estados pagam em média média salarial de R$ 678. Se for aí respeitada a inflação de 6,5% que o Instituto Doméstica Legal tem anotado nos últimos anos, deve chegar a um piso salarial de R$ 1.088. Vou começar perguntando para você, Mário, exatamente sobre isso. Hoje o piso salarial no Brasil, o salário mínimo é menor do que o que a gente viu aí, alguns pisos nos salários dos estados, nos estados. O que vale, qual é o salário? Bom, o que nós mostramos aí, o último é o salário mínimo federal e ali na média são pisos salariais. Então, hoje, somente São Paulo, Rio, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul tem pisos estaduais, ou seja, ninguém pode pagar menos do que aqueles valores que estão lá. O que a gente mostrou ali são os pisos salariais. Os pisos salariais dos estados. Não Perdão é a média salarial. Pela falha. Tanto é que São Paulo e paga Rio, 1.100, é verdade. ali é a média salarial para ir ao mercado. Agora, o menor salário são aqueles. Nesses casos, pela lei, vale o maior salário. No caso, o estado que tem um salário acima do salário mínimo é o que vale. É o que vale. Ninguém pode pagar, por exemplo, em São Paulo, ninguém pode pagar menos que R$ 755. Que é o piso salarial estadual. Perfeito. A gente já está recebendo perguntas pela internet. Você pode mandar sua pergunta aqui também, que o Mário vai responder para você. Como fez a Marília. A nova lei está provocando mais demissões? Existem alternativas? Bom, existe. Está havendo demissões, sim. Demissões pela incerteza, pelo estresse dessa questão de jornada de trabalho. O que eu tenho recomendado neste momento é aguardar. Não demita, porque nesse momento o Congresso está trabalhando para regulamentar alguns direitos, mas está se olhando o empregador doméstico, porque não adianta fortalecer o empregado e enfraquecer o empregador. O resultado é demissão. Então, o que nós já temos, pelo menos falado pelo relator, que é o senador Romero Jucá, redução de INSS de 12% para 8% do empregador, redução da multa de fundo de garantia quando demitir a empregada, que hoje é 40% para as empresas, para 10% para o empregador, que vai haver um banco de horas, que você, se ela faz hora extra, você irá compensar futuramente com faltas e atrasos. Também tem um refinanciamento da dívida do empregador doméstico junto ao INSS, porque às vezes o empregador ele atrasa, e hoje é pesado. Então, são várias mudanças que agora está se olhando o empregador, porque eles sabem que se não desonerar o empregador, nós poderemos ter em menos de um ano e meio 815 mil demissões. Então, a alternativa nesse momento é empregador não demita e o trabalhador ter a paciência de aguardar esta regulamentação. Temos a pergunta da Lucimar Dias. Tem uma diarista que vai 3 vezes por semana na minha casa. Precisa assinar a carteira de trabalho dela? Até hoje não há uma lei que defina o que é diarista na quantidade de dias. Existe um entendimento jurídico da Justiça do Trabalho que até 2 dias por semana, pagando no dia, ela é diarista, não tem carteira. A partir do 3º dia, deve-se assinar carteira. Agora tem um dado importante. O próprio Ministério do Trabalho e Emprego e a Justiça do Trabalho aceitam um salário proporcional à jornada. Exemplo, São Paulo, piso hoje é 755. Se eu tiver uma empregada trabalhando apenas 3 dias na semana, eu poderei pagar proporcional aos 755. Uma matemática simples daria equivalente aos R$ 450. Então, a lei aceita, porque parte da premissa que nos outros dias ela poderia estar trabalhando em outro local ou fazendo diário em outro local. Lucas Martins, você acha que no futuro teremos falta de empregadas domésticas, como acontece nos Estados Unidos? Sim.
E o principal fator é o aumento da escolaridade do brasileiro. Nesses países desenvolvidos, a pessoa tem a oportunidade de estudar, tem uma faculdade, e ninguém quer fazer uma faculdade para ser um empregado doméstico. Então, nós teremos, sim, nos últimos, de 99 a 2009, houve um estudo que a faixa etária dos trabalhadores domésticos, na faixa etária de até 25 anos, diminuiu de 20 e poucos por cento para menos de 12%. Então, cada vez mais, aquela filha da doméstica, que há 20 anos atrás seria uma doméstica, hoje não, ela está entrando no mercado tradicional que dá uma oportunidade de carreira. Então, vai haver uma falta de mão de obra. Rodrigo Silva, por que no Brasil nenhuma jovem, ao terminar o ensino médio, cogita seguir a carreira de doméstica? É exatamente isso que a gente estava falando. Vou completar aí a pergunta do Rodrigo. A gente vai ter um envelhecimento da mão de obra? Vai. E isso daí é uma preocupação muito grande, e como ocorre nos outros países. E aí começa até... Nós vamos ter um fenômeno, que nem há nos Estados Unidos e na Europa, por exemplo, nos Estados Unidos, o sul-americano, o mexicano, é a mão de obra doméstica dessas pessoas. Então, nós vamos ter. E outro fator também... Nós vamos importar mão de obra? O Brasil vai importar mão de obra? Não, vai entrar até a mão de obra clandestina, como acontece com os mexicanos. O próprio brasileiro que vai lá não tem um green card e trabalha. Então, não tenho dúvida que o Brasil vai haver a procura dessa mão de obra, infelizmente, de forma clandestina, informal. Denise do Amaral, posso pagar a hora extra da minha empregada dando folgas? Tenho um acordo e uma vez por semana ela fica até às 22 horas para cuidar da minha filha. Bom, vamos lá. Primeiro, a hora extra já é um direito constitucional e a jornada de trabalho são 8 horas. Aí eu não estou contando o intervalo de almoço. Ninguém pode trabalhar mais que 10 horas, a não ser no regime especial de uma babá, um cuidador de idoso, que ainda vai ser regulamentado. Então, e uma outra coisa muito importante é o banco de horas. Então, temos que aguardar o banco de horas para até haver a compensação, como está propondo a dona Cassiana. Não, a Cassiana é a próxima. A outra, acho que é a Patrícia. Não, a Patrícia. Que muda muito então, rápido. eu recomendo nesse momento o seguinte, não precisa ser nessa neurose de folha de ponto, livro de ponto, cartão de ponto, relógio de ponto. Vamos aguardar que até o final deste mês está prevista a regulamentação e nós teremos regras claras. Então, eu recomendo ao empregador, chame sua empregada e fale, olha, Maria, como exemplo, nós estamos aguardando a regulamentação. Nesse momento, eu estou anotando suas horas a mais e se houver o banco de horas, nós vamos compensar. Ninguém é obrigado a começar a pagar agora, porque o Congresso errou em, de imediato, ter a jornada de trabalho, que é a maior confusão e o maior número de dúvidas, como foi perguntado agora. Cassiana, eu preciso ter um contrato dizendo tudo que a empregada tem que fazer na minha casa? Ela pode, por exemplo, ter funções como cozinhar e andar com o cachorro? Olha, a partir de agora é interessante sim. Porque ter tudo anotadinho no contrato. Ter tudo anotado. Então, a partir dessa regulamentação, é importante que aquele empregador que já tem empregada registrada refaça um novo contrato. Já existe um modelo, mas é importante não só destacar as tarefas, como o que pode ser descontado. Vou dar um exemplo. A minha empregada fez interurbanos e gastou R$80 em interurbano. Se não estiver em contrato, eu não posso descontar. Então é importante destacarmos não só o que ela vai fazer, como também o que vai ter desconto, como vale transporte e INSS, é bem claro. Vamos supor que ela, por má fé, me danifique um aparelho. Se for comprovada a má fé, que é bem difícil, eu terei o direito sim de descontar. Um destaque importante, desde 2006 é proibido descontar alimentação, moradia, vestuário e material de higiene. É proibido descontar isso daí. Ok, bem lembrado. O Décio, como anda a regulação do recolhimento do Fundo de Garantia? Como se aplica o auxílio creche? Bem, esses dois direitos ainda estamos aguardando a regulamentação. Pelo andar da carruagem, se até o final deste mês de maio, dia 30, for regulamentado, de qualquer maneira, prevê que o Fundo de Garantia ele entre em vigor 90 dias após ainda. Neste momento, o Fundo de Garantia é opcional e acredito eu que só talvez daqui a 90 dias ele comece a se tornar obrigatório. O auxílio creche, o próprio trabalhador de uma empresa não tem o auxílio creche garantido. Ele até hoje não foi regulamentado. Para as empresas, há uma lei que quando há no mesmo ambiente de trabalho, o mínimo de 30 mulheres, tem que haver uma creche no local, ou
aquela empresa vai ter que pagar uma creche. A relação do emprego doméstico normalmente é uma pessoa, trabalhador para o empregador. Então, temos que aguardar. O auxílio creche não vai entrar em vigor de imediato. Vai ser um direito para constar na Constituição, mas que não vai vigorar de imediato. A Joyce, trabalho 3 vezes por semana e tenho carteira assinada desde 2010. Já tenho direito ao seguro-desemprego e fundo de garantia? Ainda não. Tanto o fundo de garantia nós já falamos, e o seguro-desemprego provavelmente vai ser, após a regulamentação, talvez até o final do mês, é que eles vão dizer se já vai valer a partir de junho, ou julho, ou agosto. Temos que aguardar. Agora, é um direito que vai ser garantido, só que nós não podemos afirmar a partir de quando. Tá, tem que esperar ainda o Congresso fazer a regulamentação. Isso daí, Verusca, eu acredito que alguns direitos, como adicional noturno, salário família, o próprio seguro-desemprego, são gastos do governo, porque não é o empregador que vai pagar, já poderá entrar a partir de junho. Com relação ao fundo de garantia que eu citei, talvez mais 90 dias, é que uma das mudanças vai ser o super simples. Então, em uma única guia, o empregador recolherá o fundo de garantia e o INSS. Nesse caso, tanto a Caixa Econômica como gestora, como a Previdência Social vai ter que fazer mudanças em sistemas para que isso viabilize. Então, talvez só daqui a 90 dias o fundo de garantia seja obrigatório. Temos alguma outra pergunta digitada? Não, enquanto as meninas digitam a pergunta, vamos mostrar para você isso que o Mário estava falando agora há pouco, de que a gente pode ter que vir importar mão de obra de outros países, e ele está preocupado, inclusive, com a clandestinidade. Foi um alerta que o Mário, que é presidente do Instituto Doméstica Legal, fez aqui para a gente, mostrando exatamente quantas domésticas são necessárias hoje, a distribuição de domésticas por domicílio. Vamos ver? Olha, a nossa tabela mostra que hoje, para cada domicílio, 8 empregadas domésticas para cada domicílio, seriam 8 domicílios para cada uma doméstica, é isso? Desculpa a falha. Não, uma casa para cada, uma doméstica para cada 8 domicílios. Em 2011, isso era em 2001, em 2011 esse déficit aumentou. Uma casa para cada 9 domésticas. A cada ano, precisaríamos gerar 156.640 novos empregos domésticos. Em 2020, teríamos que ter 1.253.196 empregados domésticos a mais. Isso quer dizer um aumento de 18%. E a gente falava aqui, Mário, exatamente que estamos diminuindo a mão de obra, né? Mas paralelo a isso, tem 2 fatores que vão equilibrar. Um fator é a diminuição da mão de obra, que aumenta a procura e a valorização do trabalhador doméstico. O salário aumenta. Um outro fator que contribui ainda nessa necessidade é que cada vez mais a mulher se insere no mercado de trabalho, e para não ter a dupla jornada ou a tripla, é importante que tenha alguém que cuide da casa, principalmente dos filhos ou de uma pessoa idosa. Mas, ao mesmo tempo, como foi mostrado na reportagem nos Estados Unidos, as famílias vão se adaptar em função do custo. Uma família de classe média alta, B e A, é tranquilo. Mas uma família de classe média, muitos vão procurar outras alternativas para viabilizar, ainda ter alguém que limpe. Então, nós vamos, pode ser a curto prazo ou a longo prazo, nós vamos chegar num padrão dos Estados Unidos ou de uma Europa, como Inglaterra, França, etc. Temos uma pergunta aqui da Daniela Madruga. Se a empregada não trabalha aos sábados, as 4 horas que seriam trabalhadas no sábado podem ser diluídas ao longo da semana? Sim. E essa distribuição fica ao critério do empregador, obviamente, em combinação com a empregada. Como exemplo, ele poderia pegar essas 4 horas e de segunda a quinta pôr 1 hora a mais. Ou 4 horas equivale a 240 minutos e dividir por 5 daria mais 48 minutos. Então, a jornada de trabalho dela de segunda a sexta seria, como exemplo, 8 horas e 48, mas uma hora de almoço daria 9 horas e 48. Inclusive, é uma solução para a família evitar, às vezes, a hora extra, porque 1 hora extra a cada dia, todo dia durante o mês, equivale a um aumento médio de mais 25%. Se eu pago 1.000 de salário, ao final do mês eu estaria gastando 1.250 só em função da hora extra. Daiane Oliveira, minha mãe trabalhou de doméstica por 4 anos e não tinha folga nos feriados. Foi demitida recentemente, o patrão, no caso, né, disse que ela teria direito a R$ 700 a mais no salário normal. Isso está correto? Bom, primeiro que é ilegal
a trabalhadora não... Desde 2006, todos os feriados, sejam nacionais, estaduais ou municipais, o trabalhador tem direito àquele dia de feriado. Se ele trabalha naquele dia, ele tem direito a receber dobrado. Só que dobrado a partir de agora, porque até o dia 2 de abril não havia hora extra. Então, não dá para pegar e dizer que está correto. Isso daí foi um dado que ele calculou, teríamos que calcular matematicamente para dizer se está certo ou não. Ele está dando uma compensação que eu não posso dizer nesse momento está correto ou não. Primeiro, é legal ela trabalhar todo dia. Isso daí é regime escravo, feriado, dizer né? outra coisa. No caso, estava errado, ela tem que trabalhar totalmente todos os errado. dias do Desde feriado. 2006, todo feriado, ela tem folga. E se ela trabalhar naquele dia, a partir de agora, a hora extra é dobrada. A hora extra de 50% é durante a semana, os dias úteis. Num dia de feriado ou domingo, que seria a folga dela, se ela trabalhar, que aí é uma conveniência dos dois lados, ela tem que receber dobrado aquele Esses dia. R$700 que ele ofereceu foi como indenização. Uma indenização, mas eu não poderia dizer que está certo ou errado. Aí é uma conveniência dos dois lados. O Fernando, com a nova lei, pode aumentar o número de domésticas no mercado? Bom, vai depender do governo desonerar o custo do empregador. Estamos há 8 anos trabalhando para que, por exemplo, o INSS do patrão não seja reduzido de 12% para 4%. Sobra 8% é para depositar o fundo. Eu não tenho dúvida, nós fizemos uma pesquisa com 2.700 empregadores domésticos que assinam carteira. Foi recente. Se não houver a desoneração do empregador, podemos ter ainda esse ano 800 mil domésticas demitidas. E nós estamos falando de um genocídio trabalhista de mulheres, porque cada mulher dessa, em média, tem 3 dependentes. São mulheres com idade acima de 40 anos, baixa escolaridade, muitas delas únicas provedoras do lar, mães solteiras, algumas delas, e ainda tem o fator da cor, que 70% delas são negras, pardas e mestiças. Claudiane Souza, essa lei vale para cozinheiras também? Bom, uma coisa que é importante, o que é empregado doméstico? Existe a função empregada doméstica. Emprego doméstico é um vínculo. As empresas é o regime CLT, o governo é o estatutário, e há uma lei que regulamenta o emprego doméstico. Qual é a característica para dizer se um trabalhador é empregado doméstico ou não? Não é a função, é o vínculo. A quem o contrata é uma pessoa física ou família, sem fins lucrativos, e ela vai exercer aquela atividade em um ambiente domiciliar. Mesmo que seja uma casa de campo, um sítio, não há problema, uma casa de campo, de praia. Então, eu poderia ter um médico, só para exagerar mesmo, sendo um empregado doméstico. Na carteira, eu colocaria o cargo médico, ou colocarei cozinheira, babá, cuidador de idoso, motorista. Então, se ele é contratado por uma família que quer todo dia que ele vá lá, porque tem uma pessoa idosa que quer cuidar, naquele caso, ele é um empregado doméstico como vínculo. Então, a cozinheira, se ela é contratada por uma pessoa física, ela é uma empregada doméstica. Mas na carteira coloca-se cozinheira, não é empregada doméstica. Temos a pergunta da Daisy. Digamos que o Fundo de Garantia seja aprovado em agosto e minha esposa é dispensada um mês depois, sendo que ela já trabalha há 3 anos. Ela teria direito ao seguro-desemprego? Bom, nenhuma lei retroage. A lei ela vigora daqui para frente. Então, o seguro-desemprego que está se colocando obrigatório, não teria, não, porque nós não sabemos ainda a regra. Agora, atualmente, só tem o seguro-desemprego no emprego doméstico aquele empregado que o empregador deposita o FGTS e no ato da demissão tem que ser demitido pelo empregador, tem que haver o mínimo de 15 meses de recolhimento de fundo de garantia e ela ter carteira assinada há 2 anos, ou seja, 24 meses. Então, a priori, ela não teria o seguro-desemprego. Quais são os direitos de uma diarista que trabalha 2 vezes por semana sem carteira assinada? Pergunta também da Daisy. Deixa eu fazer uma correção na resposta anterior. Pode, por favor. Se, vamos supor que em 1º de agosto é regulamentado o seguro-desemprego e ela sai no dia 2, ela vai ter direito sim ao seguro-desemprego. Corrigindo, ela terá direito ao seguro-desemprego. Mas nós dependemos saber como vai ser a regulamentação. Hoje não tem. Ainda não está Hoje definido. nenhuma doméstica tem direito ao seguro-desemprego. A não ser que o empregador deposite Já o deposite fundo. o fundo de garantia Só por na conta situação. própria. Tá. Perfeito. Então, vamos tá lá. bom, temos aí a pergunta da Daisy também. Bem,
Vamos lá. É da Deise, acho que antes não era da Deise, né? Era de um homem, Era uma e eu falei pessoa, Deise. não há problema. Perdão, Bom, é que eu não consegui enxergar seu nome. a primeira observação, diarista não é empregado doméstico, ela não tem carteira assinada. Então, tudo que nós estamos falando agora não se aplica à diarista. Ela é uma profissional autônoma, ela define com aquela pessoa que vai contratá-la qual é o dia, ela define o valor, então há uma negociação direta. O que estamos recomendando a toda diarista é, primeiro, seja contribuinte da Previdência, porque amanhã ela vai envelhecer, ela pode se acidentar, ela pode engravidar, então ela terá todos os direitos de um trabalhador junto à Previdência, ela estará segurada. Hoje ela tem duas opções para contribuir para o INSS. Isso é a diarista, o contratante não paga nada, ela que paga. Ela pode recolher numa alíquota de 20% e define a base, ou numa alíquota de 11%, nesse caso, somente sobre o salário mínimo. Qual a diferença entre uma contribuição e outra? Na primeira, ela define a base e ela tem direito à aposentadoria por tempo de contribuição. No caso da mulher, com 30 anos de contribuição, ela se aposenta. E na contribuição simplificada, ela não vai ter direito ao tempo de contribuição, só se aposenta por idade, mulher aos 60, homem aos 65, ou por invalidez. Vamos esperar então, acho que está chegando uma outra pergunta para a gente, mas eu vou te perguntar o seguinte, o que está valendo hoje daquilo que foi aprovado há cerca de um mês foi a jornada de trabalho? Só e a hora extra. As 44 horas semanais e a hora extra. E a hora extra é quando trabalha mais que as 44, só isso que está valendo até agora, e por sinal não deveria ainda valer. Por isso que eu recomendo, empregador, não faça nada por enquanto, porque tem empregador demitindo. Eu vi um caso, eu estava indo a Brasília, foi no dia 2 de abril. Eu tenho um amigo que demitiu a empregada do pai, a sogra e a dele. Eu estava dando entrevista. No desespero. Eu estava no táxi, aí eu dei uma entrevista por telefone, quando terminei, ele falou, eu demiti minha empregada ontem. Mas qual o motivo? Não, é que ela dorme em casa, agora vou ter que pagar adicional noturno. Eu expliquei, olha, adicional noturno é para quem trabalha, não é para quem dorme. Ah, mas também me falaram que na hora do almoço ela vai descansar. É justamente o horário que eu vou para casa para almoçar. Ah, então ela não me serve. Falei, olha, o nome dele é Geraldo. Fala o seguinte, você a demitiu ontem? Chame-a novamente, porque ela estava há 10 anos. Então, as pessoas estão confusas e tomando atitudes precipitadas que prejudicam a ele e principalmente o trabalhador que vai ficar sem emprego. Então, não demita por enquanto. A Karen Lucena, caso eu ultrapasse 10 horas de trabalho por dia, o que faço? Bem, a pergunta dela é bem interessante pelo seguinte. A jornada de 8 horas, até acrescida de mais 2 de hora extra, não vai atender a necessidade de muitas famílias. Principalmente a classe média que trabalha, o esposo e a esposa, eles saem de casa cedo e não podem deixar uma criança pequena, por exemplo, de 1 ano, sozinha. Então, eles só saem um ou outro quando a empregada chega. E a empregada só vai embora quando um dos dois chega do trabalho. Então, normalmente, quando eu falo normalmente, muitas das vezes, quando é criança pequena ou idoso, fazem jornadas de 12 horas. Como compor essa carga horária? 8 horas diárias, se ela trabalha segunda a sexta, posso compensar 1 hora e 48 minutos, dando 2 horas de almoço, daí é um outro complicador, mas está se cogitando em fazer horário flexível, para que atenda a necessidade desse segmento de trabalho. Então, vamos aguardar a relatoria do senador Romero Jucá. Eu tive uma audiência com ele, nós colocamos vários problemas e o Congresso está sensível. Por isso que eu digo, por enquanto, não façam nada, aguardem. A Elaine pergunta, com as novas leis, a empregada doméstica tem direito ao PIS? Não, o PIS ele não é um direito constitucional, então não tem direito ao PIS. As domésticas, os domésticas. Trabalhadores domésticos. Então, tá bom. Eu conversei aqui com o Mário Avelino, que é presidente do Instituto Doméstica Legal. Se alguém tiver alguma dúvida, pode dar o endereço do site para a gente, por favor? www.domesticalegal.com.br. Todo acesso é gratuito? Todo acesso gratuito, inclusive lá já tem várias orientações, modelos de contrato, folha de ponto. Ele tem toda a orientação gratuita ali. Ok, muito obrigada. Essa entrevista permanece aqui durante um tempo. Se você tiver alguma dúvida, você pode... o Mário, eu estou fazendo sinal aqui porque o Mário levantou, que está com pressa. Não. Mas você pode acessar essa entrevista aqui a qualquer momento para você tirar alguma dúvida aqui com o Mário. A gente espera, então, a regulamentação, né, Mário? E esperamos que até o final do mês aconteça isso.
E eu reforço sempre, empregador não demita, aguarde, porque nesse momento está trabalhando para fortalecê-lo e manter uma relação equilibrada e harmônica. E empregado doméstico, tenha paciência, porque nenhum empregador, pelo menos os que assinam carteira, tem interesse em prejudicá-lo, porque o maior prejudicado será ele mesmo. Então, muito obrigada pela sua audiência, obrigada por ficar com a gente na sala de emprego e também aqui na internet. A gente volta na próxima segunda com outro assunto de relevância para você. Tchau, boa tarde.